eu quero compartilhar uma coisa bem interessante com vocês relacionado ao PDCA, que é o seguinte: as metas às vezes não dão certo. Isso serve para mim, serve para todos nós. Muitas vezes a gente traça as metas e elas não dão certo. Só que tem vários motivos que fazem com que as metas não deem certo. Não são só desvios ocasionais. Tem coisas dentro de nós que fazem com que a gente não atinja adequadamente as nossas metas. E eu fiquei muito curioso quando eu comecei a trabalhar com consultoria lá, aí eu vou entregar minha idade aqui, lá nos idos de 99, lá com 17, 18 anos de idade, quando eu comecei como estagiário e depois fiz carreira numa consultoria multinacional, do porquê que eu chegava em alguns clientes, a gente tinha potencial de fazer um bom trabalho e tal, e as coisas não aconteciam, mesmo com um planejamento muito bem feito. Então eu comecei a ficar curioso em relação a isso, resolvi investigar por que as metas não davam certo. E eu descobri uma coisa bem interessante que eu quero compartilhar com vocês aqui, que é algo relacionado ao seguinte: o que eu percebi nos projetos da Ferreira Filho Associados? Não só na consultoria multinacional, mas na nossa própria empresa. Quando a gente começou a trabalhar consultoria, a gente ia lá, a primeira coisa que a gente faz é como se fosse um hemograma, só que a gente chama de hemograma empresarial. Todos aqui sabem o que é um hemograma? É um exame de sangue. Então a gente faz uma averiguação de vários indicadores da empresa, verifica se está dentro ou fora, conforme benchmark ou comparativos de mercado, e com base nisso nós nos aprofundamos para entender por que está baixo aquele indicador ou aqueles indicadores. Então é como se fosse olhar leucócitos, hemácias, só que a gente vai olhar nível de venda, lucratividade, produtividade industrial, então a gente vai averiguar esses números. E o que eu percebi nos projetos da Ferreira Filho? Eu percebi que vários projetos que tinham um altíssimo potencial atingiu às vezes 60%, 70% do potencial. E eu comecei a ficar muito encasquetado com aquilo. Por que os projetos não vão em frente ou travam num determinado momento? E eu descobri uma coisa bem interessante. Como eu sempre fui da área produtiva e financeira, eu sempre fui muito tecnicista. Eu sou administrador, mas eu segui a minha carreira principalmente na área industrial e de finanças. Então eu sempre fui muito tecnicista. Pão, pão, queijo, queijo. Só que tinha uma variável que eu não estava levando em consideração quando a gente fazia os nossos projetos. Qual era essa variável? Essa aqui. Pessoas. Essa é a variável que mais pode potencializar ou atrapalhar o resultado quando a gente vai fazer qualquer tipo de trabalho. E a gente então conseguiu construir um arquétipo de o que a gente precisa trabalhar para fazer com que os projetos funcionassem e gerassem mais resultados. Então a gente começou a ver que não era só processo, tecnologia e resultado, que tinha uma variável ali chamada pessoas. E a gente resolveu se aprofundar nessa variável. E aí vem um ponto bem interessante de um segredo de consultoria que eu gostaria de compartilhar com vocês. Quando a gente chega para fazer trabalhos de consultoria, em uma semana, 2, 3 semanas no máximo, nós já identificamos 4 tipos de pessoa. E aqui não tem a ver com perfilamento comportamental, que talvez vocês tenham visto lá fora no refeitório, relacionado aqui que a gente fez a questão do sistema solar. São 4 tipos de pessoa que a gente consegue entender o nível de engajamento e habilidade dessas pessoas em relação ao resultado. Mas o que isso tem a ver com atingimento de metas? Essas pessoas, em geral, também não conseguem atingir resultados de grande monta nas suas vidas pessoais. Então nós conseguimos rapidamente identificar essas pessoas. E qual que é esse grande arquétipo? De uma forma bem simples que nós nomeamos aqui. Nós temos uma percepção. Quais são as pessoas que trabalham na organização? E rapidamente nós nomeamos essas pessoas. E a gente sabe que algumas estão fadadas muitas vezes a não continuar no quadro de trabalho. Por quê? Porque ela tem características que, se ela não mudar, ela vai ter a tendência de não seguir o grupo no atingimento das metas, porque ela se nega a seguir com o grupo. Quais são esses grandes arquétipos? Nós temos aqui o nível de habilidade versus engajamento. Habilidade é a concatenação de você, é como se fosse uma competência, você concatena a habilidade, você concatena o conhecimento, o querer fazer, saber fazer. E o engajamento é você utilizar aquela habilidade em prol da meta que foi definida. Isso tem a ver também com a nossa vida pessoal.
Porque quando nós temos várias... Quem aqui não conhece um sobrinho, um tio, ou um parente, um primo, que é aquele potencial desperdiçado? Nossa, tinha tanto potencial e morreu na casca. Alguém conhece? Por quê? Porque aquela pessoa tem, às vezes, até a capacidade, mas ela não tem o comportamento adequado para atingir os resultados. E aí, o que nós entendemos aqui? Nós temos algumas qualificações. Primeiro é o estrelinha, que é o quê? Ele tem altíssima capacidade. E ele, hoje, tem um baixo engajamento. Ele olha muito mais para si do que para o grupo. Então, o que nós temos aqui? Muito bom, tecnicamente, mas fraco em habilidades relacionais. Então, é aquele que entrega, ele tem resultado, mas relacionamento, parceria, ele é um pouco difícil de lidar. Nós temos o que tem baixa habilidade e baixo engajamento. Não está com o grupo e também é fraco. É o corte agora. Fraco tecnicamente, desengajado e ainda contamina os demais. Né? O que a gente faz com isso aqui? Não deixa contaminar a equipe, tem que cortar logo. Nós temos o que tem alto engajamento, mas baixa habilidade. Esse aqui, às vezes, é muito bom na questão grupo, mas ele tem que ser qualificado e lapidado para atingir maiores níveis de resultado. Treinamentos mais técnicos que têm que ser feitos. E depois nós temos o parceiro, que ele tem alto nível de habilidade e alto nível de engajamento, ou seja, ele utiliza em prol do resultado, não só da organização, mas também os seus resultados pessoais, ele tem um comportamento muito mais proativo. E esse aqui tem que pagar bem, remunerar bem e dar oportunidade de crescimento. E rapidamente, quando a gente chega, a gente percebe. Se a gente tem muitas pessoas para o lado esquerdo aqui, a gente vai ter problema na hora da execução do trabalho. Isso é muito fatídico. A gente analisa em comportamento cultural e a gente vai ter problema na execução.